Pastores, vamos falar um pouquinho só, né, sobre a característica em Daniel 7. Ele vê um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível também no final, né? Então, o leão tipificando Babilônia, urso Medo-Persa, leopardo Grécia e animal terrível era algo meio que talvez uma mistura de todos, mas com um aspecto terrível, né? E aí, eu queria que o pastor Souza pudesse estar falando um pouquinho sobre isso, um mix desses quatro, e o outro tinha um aspecto terrível, quer dizer, é uma coisa mesmo. Quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Fará toda a terra e pisará com os pés e fará em pedaços. O cara não é fraco, não, hein? Não. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis, certo? Então vamos lá. Daniel até empalideceu, né? Ele ficou até pálido, né? Mas eu guardei essas coisas no meu Ficou, coração. Impactou a vida dele ali, cara. Aquela mensagem ali, ficou eu acho. sim. Veio Ficou de sim. Deus. Primeiro que ele já estava numa época já Sim. bastante evoluída do Império Babilônico, que era a época de Belsazar. Mas essa visão dos quatro animais, ela na verdade vem corroborar a visão da estátua do Nabucodonosor que Daniel já havia interpretado. Então veja bem, Daniel passa historicamente pelo período da Babilônia, porque ele é um menino quando chega na Babilônia, acho que na primeira retirada, muito antes de 586, antes da destruição efetiva de Jerusalém, depois do cerco que Nabucodonosor, através do seu comandante em chefe, Nabuzaradã, consegue imprimir a Jerusalém, quando ela tinha condições de resistir no máximo até 11 meses, pelo que a história conta, e o cerco acabou demorando muito mais tempo. Então, o povo naquela época já estava comendo até com perdão da expressão, né, gente? A profecia, né, comendo os seus próprios rebentos, seus próprios fetos. Tal Sim. foi a fome que Jerusalém passou naquele período. Então, o Daniel tem essa visão desses quatro animais, e desnecessário é nós falarmos dos primeiros, porque o primeiro tem a ver com a Babilônia, o segundo com a Média Pérsia, e o terceiro animal com o Império grego. Lá na frente nós vamos ver, na visão do bode e do carneiro, do bode peludo, do carneiro com 2 chifres, um menor e outro maior, e o chifre proeminente, tal, um vindo do Oriente, o outro vindo do Ocidente, nós vamos ver que aí há uma alusão ao que sobrou dos impérios. Efetivamente, do que sobrou dos impérios. Mas o que nos importa saber aqui agora é que quando surge na estátua de Nabucodonosor o quarto império nas pernas, a partir da coxa para baixo, nas pernas da estátua, representando as duas alas do Império Romano, uma que cai em 400, dura menos de 5 séculos, e a outra perto de 15 séculos, quando ela cai sob o Império Otomano, lá nos idos de 1570 e alguma coisa. Aí nós temos o Império Romano do Ocidente que caiu e do Oriente que subsistiu em Constantinopla e na época era hoje Istambul, capital da Turquia, né? Então, o que nos interessa saber é então esse outro animal terrível. Esse outro animal terrível, percebam que ele já não vem com a definição da estátua, ele já vem com uma indefinição, porém abarcando, é isso que eu acho muito interessante, ele abarca, ele abraça as características dos 3 anteriores. Percebam, porque o que se nota na história? Que, na verdade, a Babilônia continua presente, a Média Pérsia continua presente, a Grécia, a Grécia continua presente em toda a cultura que a gente vê aí, todo o domínio cultural continua presente. E essa besta fera surge então com
com esses chifres proeminentes, e se levantam então um outro chifre no meio, que é o cara que na verdade tem o poder da oratória, é o tipo um Hitler da vida. Vocês conhecem a figura, né? Aquela figura extremamente pitoresca dele. Mas com isso ele tinha um poder de convencimento enorme. Agora note, onde está o chifre que dominará, que tem palavras blasfemas e um discurso extremamente eficaz? Ele está na cabeça da besta. Ele está na cabeça de um sistema enorme. Sistema que abraça determinados pontos dos antigos impérios. Por quê? Porque o Império Romano veio conquistando impérios passados. Então ele abraçou parte do Império greco-alexandrino e expandiu as fronteiras do seu império para alguns lugares, mas nunca, como disse anteriormente, para o Oriente. Nós já havíamos falado um pouco dessa besta, essa besta que faz conexão direta com Apocalipse capítulo 13, ali no surgimento da besta que emerge do mar. Esta é a besta cujo que simboliza, né, que significa todo o domínio, todo o sistema político. Acontece que, embora o anticristo e esse sistema tenham uma envergadura global, a gente consegue perceber que ele não tem aceitação total, 100%. Então ele vai precisar derrubar alguém nessa trajetória. E a gente sabe, assim como a Média Pérsia, quando sobe ao poder, ela derruba 3 nações, a gente olha para o urso e vê o urso com 3 costelas na boca, e a gente vê uma pata sobre a terra, extremamente dominante, extremamente apoiada, e a outra erguida. O que também nos dá aquela percepção de que há um poder um pouco mais forte e outro um pouco mais fraco. Exatamente a Média e a Pérsia. O simbolismo. Para finalizar, pastor, então, no 19, então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro. O ferro Exatamente. fala de Roma. Fala de Roma, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia pedaços, pisava com os pés, sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha os olhos e uma boca que falava com arrogância. É ele mesmo. E que parecia mais forte do que os outros. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Deixa eu fazer uma contribuição também aqui. Quando o pastor Ricardo Souza fala que daqueles impérios de Babilônia, Medo-Persa e grego, e que eles ainda existem, tanto é assim que o Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2, ele mostra uma fusão desses impérios, desses monstros, uma metamorfose. Olha aqui, Apocalipse 13, 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. Conectou lá com Daniel, com os 10 chifres. Agora olha que interessante o 2, pegando aqui o que o pastor Ricardo Souza falou. Essa besta, versículo 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo, aos animais aí, que o pastor Ricardo Martino perguntou ao pastor Ricardo Souza. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e com boca de leão. E deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então esses impérios, vistos no sonho de Nabucodonosor na estátua, depois na visão de Daniel nos animais, eles não fazem só parte cronologicamente porque existiram no passado. Eles existem no tempo da manifestação do anticristo, porque no versículo 2 nós estamos vendo que essa besta ela subiu do mar, que é do meio dos povos, das nações. Ela tem 10 chifres e 7 cabeças, mas ela também é semelhante a leopardo, com pés de urso e com boca de leão. Então esses impérios estão vivos no nosso tempo. Isso é importante que os irmãos que estão em casa entendam. Ele surge no quinto. A visão da ilha de Patmos, entendeu? Conectou tudo.
Exatamente. Ele surge no Quinto Império, porém com todas as características dos 4 anteriores. Tremendo, cara. Tremendo. Por isso que lá no Apocalipse 17, ele diz que ele provém deles, né? Por isso que ele diz que provém deles, porque ele está ali, está misturado. É isso aí que o pastor Ricardo Souza acabou de falar. Ele tem a característica dos outros anteriores todos. Isso é muito, muito rico, muito oportuno. Muito bom. Agora, pense essas forças aí em conjunto. Pense essas forças. O poder dessa besta. Rapidamente terminar nessa questão, é a cura da besta, que ele simula uma falsa barata ressurreição imitando Jesus Cristo. A cura dele tipifica uma falsa ressurreição. Isso é interessante também, né? Muito interessante. É um imitador. Muito interessante. É um imitador. Porque no livro do profeta Ezequiel, na live, se os irmãos que estão em casa quiserem assistir, eu fiz uma live com o tema Atualidade das Profecias. Não sei se os Ricardos assistiram. Lá eu discuti 2 textos de Ezequiel que dizem disso aí. Que ele vai ter uma ferida mortal curada, e aí, com relação àquela questão da nacionalidade, por que eu provoco a questão da dupla cidadania? É porque o Ezequiel diz que ele vai sofrer a morte na mão dos incircuncisos. Então, se ele vai sofrer a morte na mão dos incircuncisos, é porque ele é circunciso. Percebe? Que coisa interessante. Lá nessa live eu faço essa discussão mais assim, como eu estou ali discutindo essa questão, eu faço isso com mais textos bíblicos, expondo devagar, mas eu chamo a atenção. Falo, gente, está dizendo aqui que essa ferida dele vai ser na mão dos incircuncisos. Ele pode ser atacado ali, fazendo uma conexão com a nossa live anterior, ele pode ser o caso que ele vai sofrer uma ferida mortal causada em Gog e Magog, no episódio Gog e Magog. E então, eu estou muito agarrado com isso, sabe? Que no Gog e Magog, o episódio Gog e Magog, ele vai infligir ao anticristo uma ferida mortal, de modo que ele se recupere dela com a excelência, com um espetáculo tão grande, que ele, ao ressuscitar, vai levar o falso profeta a provocar o mundo a dizer: quem é poderoso como a besta? Não é isso que ele vai declarar no 13? Quem é poderoso como a besta? Quem poderá batalhar contra ela? Porque acontece esse embate, ele é ferido, mas ele se recupera. E aí tem essa palavra de exaltação, né? Tem essa cinematográfica. Inclusive, eu penso até que isso pode ser, porque vocês falaram agora, foi o Souza ou foi o Martino que falou sobre uma fraudulenta ressurreição? Foi qual de vocês dois que falaram agora? Foi o Martino, né? Porque eu penso que esse recurso midiático todo de que nós vemos, hollywoodiano, essas coisas de holograma, essas coisas holográficas, de projeção no céu, eu penso que isso tudo aí pode ser o mecanismo utilizado para forjar uma morte e ressurreição dele. Se vai morrer, se vai ressuscitar de verdade mesmo, eu não sei. Porque agora, claro que isso aí pode ser forjado por essa tecnologia. Não há dúvidas disso, né? De que a tecnologia, ela é uma grande ferramenta para esses dias, né? A questão do monitoramento, isso tudo que nós estamos vivendo hoje, eu posso afirmar, creio que os dois Ricardos vão concordar, nada do que as pessoas estão vendo no cenário hoje é a marca da besta, mas é um pré-condicionamento, né? Não tem nada que as pessoas... Não tem vacina, não tem chip, não tem cartão, não tem nada que seja marca, porque a marca quem cria é o falso profeta, em conexão para adorar o anticristo. Então não tem como a marca estar aqui hoje. Então os irmãos que estão em casa saibam disso. Não tem como. Não tem. Agora, é claro chip que é visível. Pois é, exatamente. Agora a sociedade... não é visível. Exatamente. A sociedade com isso tudo, claro que ela está sendo condicionada. Sem máscara eu não vou, não venho e tal. Então não estou dizendo para não usar, não é nada disso que eu estou falando aqui na live. O que eu estou dizendo é que tudo o que está acontecendo é um pré-condicionamento disfarçado. O 5G, agora já estamos falando em 6G, então tudo aquilo que a tecnologia vai permitir de inteligência, é claro, e não tenha sombra de dúvida, você que está nos assistindo aqui, você não tenha dúvida de que isso é para o controle mundial do governo anticristo, mas que está tudo em preparação, está tudo acontecendo de forma protótipo aqui. Tem uma pergunta aqui, gente, do Lucas Abraão. O anticristo, desde criança, saberá o papel dele? Boa pergunta, hein?